Olha Edmundo. Olha a abertura, boa bola, Maricá. Chegou na linha de fundo, cruzamento lá do lado esquerdo. Edmundo, pegou Edmundo. Contra dois, fintou, bateu. Golaço! Gol de placa! É o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com um gol de placa aqui no Maracanã. Olha o que ele fez. Levou Leandro, levou Baiano, trocou de pé, rolou no canto esquerdo. É de placa esse gol de Edmundo. O maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. 29º gol dele. Ele, Edmundo, ele é demais. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa sexta-feira, hashtag sextou, dia 2 de abril e homenagem sempre a ele. Hoje completa 50 anos do craque Edmundo, que fez esse gol na abertura desse Bom Dia Gigante, e ontem, durante a madrugada, no nosso Ave Mais, você que não viu, o card está passando aqui em cima, a gente transmitiu o jogo completo do Campeonato Brasileiro de 97, para mim, a maior atuação de Edmundo jogando no Maracanã com a camisa do Vasco. Vasco 4, Flamengo 1, naquela fase praticamente de semifinal do Campeonato Brasileiro, o Vasco conseguiu a classificação para a final com essa vitória, e Edmundo bateu o recorde em uma só edição, marcando 29 gols naquela oportunidade. Era o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro em apenas uma edição. E por isso, as nossas e todas as homenagens a Edmundo, que hoje completa 50 anos. Que lembrança boa, ele até dançou no Maracanã depois desse terceiro gol. Mas a realidade é dura. O Vasco joga amanhã contra o Bangu, 9h05 da noite, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, precisando de mais de uma vitória para ainda sonhar com uma classificação para as semifinais dessa competição. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre o jogo de amanhã. Por enquanto, a gente traz agora para você os números desse confronto. No total, Vasco e Bangu já se enfrentaram 198 vezes. São 124 vitórias do Vasco, 36 empates e 38 vitórias do Bangu. O Vasco marcou 449 gols contra 226 do Bangu. Pelo Campeonato Carioca, são 185 jogos, 119 vitórias do Vasco, 33 empates e 33 vitórias do Bangu. No último jogo entre as duas equipes, 0-0 no Campeonato Carioca do ano passado. A última vitória do Vasco foi na semifinal do Carioca de 2019, 2-1 com gols de Bruno César e Ian Sassi. Já a última vitória do Bangu foi nesse mesmo Campeonato Carioca de 2019 em São Januário, 2-1 com o gol da vitória marcado por Marcos Júnior, que ainda está no elenco do Vasco. E sobre os times? Primeiro vamos falar sobre o Bangu, do técnico Marcelo Marelli, que deve repetir a escalação do último jogo, em que o Bangu foi derrotado pelo Flamengo por 3-0. A escalação é a seguinte, vou pegar uma colinha aqui, ó. Paulo Henrique no gol, Digão na lateral direita, Gabriel e Léo na zaga e Jonathan na lateral esquerda. Marcelo Matos, aquele mesmo ex-Vasco, como primeiro volante, Giancarlo, Giovani e Israel. No ataque, Daniel e Jean Carlos. Esse o provável time do Bangu para enfrentar o Vasco amanhã, 9h05 da noite, em Volta Redonda. E o técnico Marcelo Marelli fala agora com exclusividade nesse Bom Dia Gigante sobre a expectativa do Bangu para esse confronto com o Vasco. Bom, boa noite a todos, aqui é Marcelo Marelli, treinador do Bangu. Sobre o jogo do Vasco do fim de semana, né? Sabemos que é um jogo muito difícil. Infelizmente nós não viemos de bons resultados. Nossa expectativa no campeonato não era essa, era outra, né? Fazer um bom campeonato. Fizemos alguns bons jogos com uma superioridade em relação aos adversários, com uma maioria de finalização em relação aos adversários. Poderíamos ter ganhado alguns jogos, não ganhamos, mas faz parte. É aprendizado e vamos seguir em frente. O jogo do Vasco é um jogo muito difícil, né? O Vasco também briga por alguma classificação. O Vasco certamente também não esperava estar na situação que está.
Vamos estar remontando o elenco para uma segunda divisão mais para frente. Vamos seguir em frente, tentar fazer o melhor jogo possível, tentar pontuar e tentar seguir em frente no campeonato, nosso objetivo. Já o Vasco faz hoje o último treinamento no CT do Almirante visando essa partida contra o Bangu. Logo depois do trabalho, a delegação viaja para a Volta Redonda. E com as imagens divulgadas pela Vasco TV, você está vendo aí no treinamento de ontem, um jogador pode ganhar oportunidade com o técnico Marcelo Cabo, já que ele ainda não atuou no comando técnico desse treinador. Trata-se do meia atacante João Pedro. Ele fez até treinamentos de chute ao gol e apareceu muito bem e pode estar pelo menos no banco de reservas para essa partida. E o treinador também puxou 3 jogadores do Sub-20 para atuar e podem ser relacionados para essa partida. Casos do meio-campo Rodrigo, volante, o lateral meio-campista Caio Eduardo e também do meio-ofensiva Marlon. E com isso, esses jovens jogadores, já que o Vasco deve poupar alguns atletas para essa partida contra o Bangu, eles podem estar sim relacionados para o jogo contra o Bangu. E com tudo isso e baseado também em algumas informações, o provável time do Vasco para esse jogo contra o Bangu deve ser o seguinte: Lucão no gol, Caio Tenório na lateral direita, já que Léo Matos deve ser poupado, na zaga Hernando voltando à equipe, e aí uma dúvida, será que Leandro Castan vai para o jogo? Se ele não for, Ricardo Graça deve ser o companheiro de Hernando na zaga. Na lateral esquerda, provavelmente Zeca deve ser poupado, e com isso o jovem Riquelme deve ser titular dessa partida, já que ele está recuperado de contusão. No meio-campo, Andrei, Bruno Gomes, Galarça. E aí outra dúvida, será que o treinador vai poupar Carlinhos e mais uma vez Marquinhos Gabriel? Se os dois jogadores não forem para o jogo, provavelmente Laranjeira deve ocupar essa posição no meio-campo. Na frente, Gabriel Peck, que também pode ser poupado, e aí entraria Figueiredo nessa posição e Germancano, que também pode ser poupado, e aí Thiago Reis ocuparia como se fosse o centroavante do time. É isso, por enquanto são essas informações, mas o treinamento de hoje deve definir a equipe e todos os detalhes você vai ter no nosso AVNews hoje à noite com Flávio Dias. E para esse jogo contra o Bangu, eu fui consultar alguns torcedores para saber o seguinte: qual é o seu palpite para a partida de amanhã? E 5 membros do canal Atenção Vascaínos, você que não é, clica aqui embaixo, seja membro do canal Atenção Vascaínos. Tem 3 planos, você vai lá e também participa do nosso clube de membros, nosso grupo de Telegram e com certeza pode até inclusive participar de uma live aqui no canal Atenção Vascaínos. E esses 5 membros participam agora do quadro Placar do AV. Confere só a opinião dos 5. Fala galera do Atenção Vascaínos, meu placar pro jogo de sábado é 2-1 Vasco, 2 gols do Germancano. Valeu! Fala galera do canal Atenção Vascaínos, me chamo Felipe Romano, sou de Manaus e sou membro desse incrível canal. Meu palpite pro jogo de sábado, Vasco e Bangu, vai ser 3-0. 2 gols do nosso artilheiro Cano e 1 do nosso Lionel Galarza. Saudações vascaínos. Bom dia pessoal, palpite pro jogo de amanhã, eu acho que vai ser 1-0, gol do Peck. Se a gente ir pra cima e buscar essa classificação aí que ainda dá tempo. Um abração. E aí galera, beleza? Pra mim o jogo vai ser 2-1 pro Vasco, 2 gols do Cano. Valeu? Tamo junto. Fala galera do AV, beleza? Então, hoje vai ser Vasco 3-0, 2 do Cano e 1 do Peck. Vamos Vasco! E como o Vasco, depois do jogo do Bangu, tem uma partida decisiva pela Copa do Brasil contra a Tombense fora de casa, um jogo decisivo, partida única, eliminatória, e aí ficou essa dúvida. Será mesmo que o Vasco deveria poupar o seu time nesse jogo contra o Bangu, visando o jogo da quarta-feira contra a Tombense? E aí eu fiz essa pergunta a 2 setoristas que cobrem o dia a dia do Vasco. Trata-se de Felipe Rocha do Lance e Hugo Lago da Rádio Globo. Confere aí a opinião dos 2 jornalistas. Fala pessoal, aqui é o Felipe Rocha, repórter do Lance, e com certeza eu pouparia quantos jogadores fossem possíveis para o jogo desse fim de semana, de olho, priorizando o jogo da Copa do Brasil no meio de semana.
A gente não pode esquecer que o Vasco, como o próprio técnico Marcelo Cabo disse na última entrevista coletiva, o Vasco está fazendo uma pré-temporada em meio ao Campeonato Carioca. Então, os jogadores vieram de uma temporada desgastante, não tiveram pré-temporada, né, aqueles treinos para reenergizar, recarregar as baterias dos jogadores antes da sequência de jogos. Então, você precisa ter os jogadores descansados, os principais jogadores descansados para o jogo que realmente importa. O risco de perder o jogo contra o Bangu, como existiu, como houve as derrotas nos jogos com os juniores, né, nos 2 primeiros jogos, o risco existe, mas a crise maior é se vai acontecer se por acaso o time não conseguir passar pelo Tombense no meio de semana. Então, com certeza, eu pouparia. Quantos jogadores, meio time é o que vem sendo feito. Eu pouparia pelo menos isso nesse fim de semana. Valeu, um abração a todos. Oi pessoal, bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o canal Atenção Vascaínos. E a pergunta é, o técnico Marcelo Cabo acerta ou não em poupar jogadores desse confronto com o Bangu, visando a partida com o Tombense pela Copa do Brasil? Eu particularmente acho que é uma decisão acertada. Não que eu seja favorável ao Vasco jogar fora o Campeonato Carioca, não. Mas o time vai entrar em campo amanhã para enfrentar o Bangu como 9º colocado, ou seja, distante do G4 da competição. E na Copa do Brasil, uma classificação diante do Tombense vai representar não só o ganho esportivo de seguir na competição nacional, como também financeiro. R$1.700.000 o Vasco vai embolsar caso consiga passar pela equipe mineira. E diante de uma grave crise financeira, nada mal colocar uma quantia como essa no cofre do clube. Além disso, tem o desgaste físico pela atuação dentro de campo e pela viagem de ônibus, exatamente como aconteceu com a Caldense na primeira fase da Copa do Brasil, além também da questão psicológica. Os jogadores sabem da pressão pela classificação nessa competição na Copa do Brasil, até porque o adversário é uma equipe muito parecida com as que o Vasco terá pela frente na Série B do Campeonato Brasileiro e por isso o time precisa, na minha opinião, e acho que a decisão da comissão técnica é certa, poupar jogadores para olhar para essa partida com o Tombense. Aliás, o trabalho que vem sendo feito pelo técnico Marcelo Cabo e pelo Alexandre Pássaro no departamento de futebol tem sido muito bom e acho que eles acertam. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. Agora aquele quadro, informações rápidas, objetivas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E esse jogo Vasco e Bangu pelo Campeonato Carioca, amanhã, às 9h05 da noite, vai ter transmissão em TV aberta pela Record, pelo pay-per-view da Vasco TV e também pelo Facebook do Cariocão 2021. Ou seja, o cardápio está aberto e você pode escolher a sua opção. E com os resultados de ontem pelo Campeonato Carioca, o Vasco caiu para a 9ª posição com apenas 7 pontos. 4 pontos a menos que o Madureira, que é o 4º colocado nesse momento do Campeonato Carioca. E olha que vergonha! O Vasco conseguiu um acordo para parcelar uma dívida de R$12.000 com uma empresa de suplementos para evitar uma penhora na justiça. O Vasco deu uma entrada e parcelou o restante em 5 vezes. Ô Vasco, é Casas Bahia? Rapaz, que vergonha! Toca o barco. E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma informação de bastidores do elenco do Vasco. Você que acompanha a Vasco TV, principalmente nos vídeos de treinamentos, pode notar o seguinte: começa a surgir uma nova dupla em São Januário. E é uma dupla de gringos, o meia jovem Matias Galarça e o experiente artilheiro Germancano.
Com as saídas de Léo Gil e Benítez, Germancano tem apenas o jovem paraguaio que habla espanhol para poder conversar e ter uma boa relação. E olha, essa relação está sendo muito bem vista em São Januário, já que os dois têm um bom entrosamento no treinamento e até dentro de campo, já que Galarça vem ganhando espaço no time profissional do Vasco e Germancano, claro, é o nosso artilheiro. E isso pode ajudar muito os dois nessa temporada 2021. Germancano a fazer ainda mais gols e, claro, Matias Galarça se firmar como titular do Vasco. A gente torce para que os dois tenham um ótimo ano de 2021, o que vai ajudar muito também o nosso clube, o Clube de Regatas Vasco da Gama, na temporada 2021. Esses dois jogadores prometem fazer um grande ano. Tomara! Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, com certeza animado, já que é sexta-feira, véspera de jogo do Vasco, e em respeito a você que está aí do outro lado, eu peço apenas no final do vídeo. Dá o like nesse vídeo, você que ainda não apertou, é só clicar aqui embaixo. Curtir, você vai ajudar bastante. E você que ainda até agora não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, não faz isso, cara. Clica aqui embaixo, seja inscrito no canal e acione também o sininho das notificações. Assim você vai ficar muito bem informado sempre que a gente subir um vídeo, o YouTube vai te avisar. E você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais. O endereço é apenas um, @avascaínos. Tanto no Twitter, quanto no Facebook e também no Instagram. Você procura lá porque você também vai ficar muito bem informado. E tem também o nosso segundo canal. Você ainda não conhece o Ave Mais? O card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, feito pela Mari Barata. Tá muito bacana. E foi o canal que a gente transmitiu nessa madrugada o jogo Vasco 4, Flamengo 1 em 1997, em homenagem aos 50 anos de Edmundo, que nessa partida arrebentou e fez 3 gols. E hoje também completaria 50 anos outro grande jogador da história do Vasco, pena que por pouco tempo. Denner, isso mesmo, ele que faleceu em 1994, ainda atuando pelo Vasco, pelo Campeonato Carioca, foi campeão da competição, mas não terminou por conta daquele fato lamentável acontecido na Lagoa. Mas hoje, se tivesse vivo, completaria 50 anos. E a gente não pode deixar passar essa data. Em homenagem a Denner, a gente fecha esse Bom Dia Gigante com a matéria do Globo Esporte de um jogo Vasco e Bangu, nosso adversário de amanhã, que o Denner foi lá e fez 1-0 para o Vasco e venceu aquela partida. Grande abraço para vocês, ótima restante de sexta-feira. Hoje tem Boletim AV com Felipe Tiru e mais tarde tem AV News com Flávio Dias. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Poucas palavras, muita habilidade. Denner é assim, e assim vai conquistando a torcida do Vasco. Depois de uma grande estreia, ele virou a estrela, a maior esperança no caminho do trio. Mas a fama também chegou a Bangu e o técnico Moisés escalou um jogador exclusivamente para marcar, anular, perturbar a vida de Denner. O escolhido foi Marcão, meio campo que até no nome lembra marcação. Ele não descolou um segundo. Onde Denner ia, Marcão ia atrás. Atrás, ao lado, à frente. Os dois logo se estranharam e levaram pito do juiz Cláudio Cerdeira. Enquanto isso, o Vasco sentia a falta de criatividade e jogava mal. Valdir tentava lances individuais, mas faltava alguma coisa. Faltava o craque. Até que Marcão bobeou e Denner apareceu com perigo. Em seguida, Pimentel ameaçou, mas não pôs a mão na bola. Enquanto o marcador pensava, Denner executava. Rápido, esperto, craque. Vasco 1-0. No segundo tempo, o Bangu tinha que correr atrás do resultado, mas Marcão ainda não estava livre para jogar. Ele tinha que se contentar com a ingrata missão de apagar o brilho do craque. E dessa vez foi mais feliz. Denner só conseguiu um bom ataque e um passe para o chute de Ian. Depois, cansado, se entregou. O marcador venceu a batalha, mas o craque venceu a guerra. Final Vasco 1, Bangu 0. Louvado seja o esforço de Marcão, mas com certeza, nada supera o talento. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.